Cara, no futebol sempre tem aquele jogador sortudo, que é o famoso jogador chama título. Ele se transfere de equipe, mas mesmo assim ele tá sempre beliscando um troféu. E tem também aquele jogador que é mega azarado. O cara às vezes joga muito, é um futebol invejável, mas não ganha título nenhum, tá sempre batendo na trave. E hoje nós vamos ver um vídeo do canal do Werner. Jogadores mais sortudos versus jogadores mais azarados. Não é segredo pra ninguém que no futebol existem diferentes tipos de jogadores. Alguns carregam seus times, outros são carregados, mas uma coisa que não dá pra negar é que a sorte também conta muito dentro de campo. E por conta disso eu decidi fazer uma lista dos jogadores mais sortudos versus os mais azarados. Pior que o futebol é assim mesmo, tem jogador que é ruim pra caramba, mas sempre ele tá naquele time que é campeão, é bizarro. Julian Álvares. O Álvares é, sem dúvida, um dos Não é jogadores o mais caso jovens desse, né? e sortudos O moleque do aí é futebol bom, mundial tá? atualmente. Especialmente quando o assunto é conquistar títulos. Claro que ele tem muito talento, não há dúvida sobre isso, mas Sim. sua carreira foi em grande parte Ele é marcada brabo, por estar né? nos times certos, nos momentos certos. Isso é algo que não dá pra negar. Ele acumulou uma série de conquistas impressionantes em um tempo incrivelmente curto. Aos 25 anos, Álvares já poderia muito bem se aposentar tranquilo, já que o currículo dele tá cheio de conquistas. E se eu fosse ele, eu já teria feito isso. E após me aposentar do futebol, eu gastaria Se aposentar em alta, né? Enquanto tá bem, já que já ganhou tudo, deixa eu parar de jogar bola. toda essa sorte jogando no Tigre. Mas se você não sabe, ele começou sua trajetória no River Plate, onde ficou entre 2018 e 2022. O garoto já conseguiu conquistar uma Libertadores, um campeonato argentino e uma Copa Argentina. E o mais interessante Aqui ele já zerou o campeonato mais importante, né? Que é a Libertadores. Tem jogador que o sonho dele é a Liberta, cara. E o Julian Álvares, novinho, com uns 20 e poucos anos, já tinha ganhado uma Liberta. é que ele não era nem titular, mas mesmo assim teve seu nome gravado na história do clube. Algo que Famoso jogador que tava no elenco. Se tava no elenco, foi campeão. muitos jogadores de renome nunca conseguiram, mas a sorte de Álvares não parou por aí. Quando ele foi convocado para a seleção argentina, não era muito diferente. Em 2021, com apenas 21 anos, o jogador conquistou a Copa América com a Argentina, um feito histórico, especialmente para a geração que tinha Lionel Messi como estrela máxima. Mas não era só isso. O cara foi lá e no ano seguinte, em 2022, ajudou sua seleção a conquistar a Copa do Mundo, um dos títulos mais cobiçados e difíceis do planeta. Aqui já era, né? O cara já ganhou Copa América, já ganhou Copa do Mundo, os dois títulos mais importantes que ele disputa pela seleção da Argentina. Perde para a Copa do Nordeste, além de ter levado também a finalíssima, um torneio entre o campeão da Copa América e da Eurocopa. Em sua primeira Copa do Mundo, Álvares foi fundamental em vários jogos, sendo decisivo e marcando gols importantes. Mesmo tendo Messi no time, ele se destacou e foi peça-chave no título mundial da Argentina. Agora, se a sorte de Álvares já era notável com sua trajetória na seleção e no River Plate, o que Junta a sorte com a habilidade, dá isso daí. O cara voa em campo e sai ganhando vários títulos. aconteceu quando ele foi pro Manchester City em 2022 foi um verdadeiro prêmio do destino. O jogador continuou, novamente, sendo uma espécie de reserva na maioria das partidas. Mas isso não impediu de conquistar 2 títulos da Premier League, uma Champions League, além da FA Cup e Supercopa da Inglaterra. O cara não Vamos atualizar o currículo. O Julian Álvares é o famoso jogador que nasceu com o bumbum virado pra lua, não tem como. Já ganhou Libertadores, aí depois ganhou Copa América, Copa do Mundo, foi pro Manchester City, que nunca tinha ganhado a Champions League, e ele ganhou a Champions League. Tá maluco? Ele tá sempre no time certo, no momento certo. parou de colecionar troféus, como se futebol fosse uma verdadeira bênção pra ele. Parece que ele roubou a sorte de vários outros jogadores. Em resumo, é praticamente inacreditável pensar que estamos falando de um jogador de 25 anos, com um currículo tão recheado de conquistas em times de altíssimo nível, principalmente com a sorte de estar nos lugares certos nos momentos certos. Por mais que ele seja um jogador excelente, a verdade é que a sorte desempenhou um papel essencial no seu sucesso até agora. Não dá pra negar. Ele teve a sorte de ter jogado em times vencedores, ao lado de grandes craques, e atualmente, Álvares joga no Atlético de Madrid, então eu acho que vai demorar um pouco até ele tocar em uma taça de novo. Mas tá tudo bem. Moiou, né? Ou ele é o famoso chama título, e daqui a pouco o Atlético de Madrid, que não tem ganhado nada, ganha alguma coisa. E por que o Atlético de Madrid vai ganhar? Porque o tal do Julian Álvares está lá. Ele já deve ter A enjoado sorte. de levantar troféu. E se isso for realmente verdade, ele daria muito certo jogando pelo gigante Vasco da Gama. Mas como eu disse, quando falam sobre sorte no futebol, Não tem como. Pode-se dizer que o Julian Álvares é o jogador mais sortudo do futebol. Ele zerou o game, ganhou tudo que era possível. eu penso no Álvares. E quando o assunto é azar, eu rapidamente lembro do Harry Nossa. Kane. O Kane é um dos melhores Não tem como. O Harry Kane é muito bom, mas o cara não ganha título, pô. Ele tem alergia a ser campeão.
atacantes da sua geração, mas parece amaldiçoado quando o assunto é título. Apesar de ser artilheiro por onde passa, ele nunca conseguiu levantar um troféu importante, seja pelo clube ou pela seleção. Ele ficou quase 15 anos no Tottenham, se tornando o maior artilheiro na história do clube, mas ao mesmo tempo saindo de lá sem título algum. Somente jogando pelo Tottenham ele conseguiu acumular 3 vice-campeonatos, perdendo a final da Copa da Liga Inglesa 2 vezes, foi vice na Premier League uma vez, e só pra completar, perdeu uma final de Champions pro Liverpool. Então, em 2023, Harry Kane decidiu que estava cansado. E o fogo disso tudo é que o Harry Kane chegou em várias final, mas chegou na final. E seu time tem o Harry Kane, moio, vai ficar em segundo lugar. Vai ser vice-campeão. E decidiu que iria jogar no Bayern de Munique, um time que vinha de 11 Bundesligas seguidas. Então, certamente a maldição acabaria ali. E como todo mundo deve saber, o Bayern perdeu a última Bundesliga pro Bayer Leverkusen, além de Na moral, o Harry Kane é muito zicado. O Bayern não perde na Alemanha nem a pau. O Harry Kane chega, no ano que ele chega, o Leverkusen do nada vira o melhor time do mundo com um pacto, ganhando de todo mundo. Não perdia pra ninguém, é bizarro. O Harry Kane é o jogador mais azarado do planeta, mas não tem como. Esse ano ele vai ganhar, o Bayern vai ser campeão. E ele vai levantar seu primeiro troféu. não ter ido bem na Copa da Alemanha e Champions League. Então, aparentemente, a maldição veio junto no avião com Kane. O pior disso tudo é que ele é um jogador muito bom e continua mantendo alto nível lá no campeonato alemão. Uma hora essa Ele é bizarro, tá? Ele tá simplesmente com um gol por partida. maldição acaba. Eu torço por você, Harry Kane. Voltando para um jogador bem sortudo, temos o Maxwell. Ele é um dos jogadores mais sortudos e subestimados da história do futebol. Ele nunca foi uma super estrela, mas conseguiu estar nos times certos, nos momentos certos, acumulando 38 títulos na carreira. Basicamente, Ah, poxa, esse Maxwell aí tem 38 títulos na carreira, pô. E um monte de gente nem conhece esse jogador. ele sempre jogou em times que estavam dominando. Começou jogando lá no Cruzeiro em 2000 e já ganhou uma Copa do Brasil. Depois disso foi pro Ajax, onde foi 2 vezes campeão holandês, ganhou mais 2 Copas da Holanda e começou a se destacar bastante. Então em 2006 foi jogar no Inter de Milão, onde conquistou 3 campeonatos italianos seguidos, o que mostra como a Inter estava dominante nessa época. Em 2009 ele saiu da Itália e foi pra Espanha jogar no Barcelona, onde já chegou ganhando uma Champions nesse mesmo ano, além de 3 La Ligas e mais outra Champions lá em 2011. Já que Resumindo, ele só chega nos times na hora que o time vai ganhar título. Foi assim no Barcelona, na Inter de Milão, quando o time tá dominante, o Maxwell tava lá. nessa época o Pep Guardiola era o técnico do Barça e tinha um jogadorzinho chamado Lionel Messi que estava no auge. Mas esse aqui eu acho que são poucos que conhecem. Em 2012 ele deixou o Barcelona e continuou sua volta ao mundo, partindo para a França para jogar no PSG, onde ganhou 4 campeonatos franceses. Então percebemos que é um jogador que fedia título e certamente não poderia ficar de fora da nossa lista de sortudos. Pois mesmo que ele tenha sido um grande lateral, nunca foi visto como um dos melhores do mundo. Mas por ser bem regular e confiável, sempre esteve jogando em grandes times, onde conseguiu acumular 38 títulos na carreira. E já foi considerado o jogador com mais títulos na história, mas depois foi superado. Voltando aos azarados, Aí foi superado. E o Lionel Messi também superou o Daniel Alves. Você tá maluco, mas o que esse Maxwell ganhou de título não é brincadeira. Se ele contar isso daí para outros jogadores que ele tem 38 títulos, os caras tiram ele pra resenha, fala ainda que é mentira. temos o Zlatan Ibrahimovic. Ele é um dos maiores atacantes da história do futebol, com a carreira recheada de gols, dribles e títulos. Porém, ele parece ser um jogador azarado quando o assunto é vencer as competições mais importantes. Ele também é um jogador que rodou bastante pela Europa, jogando no Ajax, Juventus, Inter de Milão, Barcelona, PSG, Manchester United e Milan. Caramba, eu pensei que não ia mais acabar, mas o interessante O Ibra também jogou em vários times bons, hein? é que todos esses times ele garantiu pelo menos um título. Mas então você se pergunta o motivo de eu ter colocado ele como jogador azarado. Isso é por conta da sua história com a Champions League, já que mesmo que ele tenha jogado só em times gigantes, ele nunca ganhou nenhuma. Aliás, em 2009 ele saiu do Inter de Milão para ir jogar no Barcelona. No ano seguinte, em 2010, a Inter foi e ganhou a Champions. Então ainda em 2010 ele saiu do Barcelona por empréstimo para o Milan. E adivinha, em 2011 o Barcelona ganhou a Champions. Então parece que você tá doido, ele é azarado. Se o Ibra tá no elenco, o time não ganha Champions. Que a taça realmente estava correndo dele. Mas o vídeo foi esse. Deixa o like aí embaixo e comenta qualquer coisa que vier na sua mente. Cara, podemos dizer que o Ibra é o famoso espanta-orelhudo. A Champions fugia dele, rapaziada. Se vocês gostaram aí do react, curte, comenta, se inscreve aí no canal, vai me dar aquela força enorme. Tamo junto e até o próximo vídeo.